Olá, família Libriana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Libra. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 11, Recamiá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, libriano, um presente para você, libriana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da Lua, o arcano maior de número 18. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o arcano maior de número 5, o Papa. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um Ás de Paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a Lua, nós temos um valete de ouros. Ainda nesta vibração, temos também o arcano maior de número 13. Sobre o Papa, o arcano maior de número 5, nós temos o 4 de copas. E ainda nesta vibração, temos também a carta da força, o arcano maior de número 8. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o Ás de Paus, nós temos o 5 de ouros e também a carta, do Cavaleiro de Ouros. Gratidão. Bem, Libriano, Libriana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Bem, sobre a Lua, nós temos a carta do mensageiro, do cavalheiro. Sobre o Papa, nós temos a carta da montanha. E sobre a energia, a vibração do Ás de Paus, nós temos a carta da estrela. Bem, Libriano, Libriana, a energia do presente será regida por um aspecto intuitivo muito forte, onde o tarô pede para que você siga sempre a sua intuição. Não dê atenção a mensagens, a fofocas, a disse-me-disse que chegará até você. Até porque a Lua diz aqui que as suas emoções estarão à flor da pele. Então, é um aspecto de ilusão e de incertezas. É como se houvesse uma insensatez, uma loucura, muitas mentiras vindo de uma pessoa do sexo feminino. Só que intuitivamente você já sabe que essa pessoa está mentindo. Você tem indícios, você tem suspeitas. O teu lado intuitivo fala muito mais forte. Siga esse olhar da intuição. Até porque aqui, às vezes a gente não dá atenção ao aspecto intuitivo e quando as coisas acontecem, a sombra vibra de forma muito forte. Então você tem que filtrar as verdades, vamos dizer assim. Filtrar como as coisas estão vindo para você. Porque a Lua, ela vai trazer à tona uma questão escondida, não resolvidas.
Então, não tire conclusões precipitadas, nem sempre, né, o que Pedro fala de José é a verdade. Quando Pedro fala de José, Pedro fala mais de Pedro do que José. Então, aqui é um alerta também em relação a esses disse e me disse e energias de muitas fofocas ligada a uma energia feminina. E tudo chegará até você. Não se preocupe. Então, centre-se, olhe para dentro, deixe as coisas fluírem, que a verdade irá aparecer. Até porque abaixo nós temos um outro arcano maior, que é o arcano maior de número 13. A Lua traz a perspectiva de peixes, água, e esse arcano maior de número 13 traz a perspectiva do signo de Escorpião, também água, tudo isso ligado ao campo emocional. Então é uma fase aqui difíceis, né? Fases difíceis dentro do relacionamento. Então é como se houvesse aqui uma necessidade de renovar essa dinâmica, até mesmo aqui avaliar, né, o que precisa ser deixado para trás para que algo novo possa surgir. Então, o arcano maior de número 13, a energia de Escorpião, é também a necessidade aqui de aprender a abraçar as mudanças. É um processo de transição, transformação. A necessidade aqui de abandonar o teu antigo eu e seguir em frente. Você eliminando aquilo que não é mais necessário na tua vida, enfrentando novas formas, né, ou um novo estilo de vida. Então, início de grandes mudanças. Para alguns aqui, até mesmo colocando ponto final, vamos dizer assim, em relações que não são saudáveis para ti. Nós temos um valete de ouros que pede para que você foque um pouco mais nas tuas questões materiais ou se preocupe um pouco mais com essa energia. Até porque você compreende onde você está, mas você também deve compreender onde você quer chegar. Então, aprendizagem, crescimento pessoal, construção em relações sólidas e duradouras, a necessidade de paciência e dedicação em relação às questões materiais. Sabe onde está, mas quais são as perspectivas de futuro? Onde você quer chegar? Como você quer estar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano? Tem que projetar, porque aqui é energia de muita fertilidade, de base produtiva. Então, início, né, de novos projetos, é um despertar, um recomeço na vida, você trazendo aqui plenitude, né, para a tua própria vida. Então, é energia de muita aprendizagem. E você tem que entender qual é esse caminho que você quer seguir, deixando de lado aqui essas energias densas, pesadas, que não permite que você flua. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente. Nós temos uma influência do signo de Touro, o Papa, está sobre a montanha, né, trazendo aqui concretude, firmeza e segurança. Então você com energia de autoridade tem que manter essa sua autoridade, porque o Papa traz a perspectiva do respeito, do diálogo e da fidelidade, né, onde você compartilha valores, seja esses valores materiais, seja também os valores espirituais. Então, a revelação do sagrado sobre ti, o conhecimento, a aprendizagem, né, através dos livros, como se você precisasse revisitar algo ou buscar algo no passado para trazer expansão, seja expansão material, seja expansão espiritual. E também aprender um pouco mais através da observação e das experiências, né, das outras pessoas, porque para a energia amorosa aqui ser duradoura, ela deve ser justamente baseada, né, no respeito mútuo e na compreensão. Então, o Papa traz essa perspectiva de autoridade, de aprendizagem e de crescimento pessoal. Abaixo nós temos a força, que é uma influência do signo de Leão, e também o 4 de copas. A energia da força, o arcano maior de número 8, é uma carta que traz os desafios, mas todos os desafios aqui serão enfrentados por ti
com muita amorosidade. E você precisa dominar um pouco mais o teu campo emocional. Reconhecer também as libidos, as paixões que há sobre você. São relações simbióticas, né? Entre você e uma outra pessoa que tem características totalmente diferentes, mas essa força interior justamente está na bondade. Então, é uma ligação aqui muito forte. Há uma atração, vamos dizer assim, das outras pessoas para contigo, mas isso é muito mais físico do que emocional. Então, essa força interior atrairá relações saudáveis, equilibradas, mas há uma perspectiva aqui de aceitação do outro como, de fato, o outro é. E todos os problemas que vierem até você, amorosidade, pois através dessa energia amorosa, você dissolve, né, todas as feras, não só as feras interiores, como também, né, as feras exteriores. Esse 4 de copas requer que você solte as mágoas do passado, porque isso traz um processo de negação, de desânimo, até mesmo de decepção. São oportunidades perdidas, né? E aí a gente olha para esse passado e se fecha para as novas conexões, seja conexões materiais, espirituais, afetiva e sentimental. Então não se feche. Cuidado com esse processo de estagnação, com essa sensação de aborrecimento ou até mesmo essa sensação de falta de sorte. Você precisa abrir, você precisa expandir para as novas possibilidades, até porque o universo está tentando colocar coisas novas nas tuas mãos, mas você não está vendo. Então, solte o sentimento de mágoas, conexões negativas do passado, para que o novo possa vir. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Libra. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô, do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui na tela a indicação do meu número. Nesta perspectiva de futuro, nós temos a estrela sobre a carta do Ás de Paus. A estrela é luz, né? É brilho, surpresas agradáveis. Aqui nós temos um novo começo, emoções, paixões, entusiasmo, intensificação, né, das coisas, a necessidade de cuidar e de se valorizar nessa perspectiva. Para os que estão solteiros, o surgimento de uma nova relação com forte atração e entusiasmo mútuo. É isso, como a energia lá do Papa. Mas aqui é uma inspiração divina, é uma energia, né, é um impulso. Só que isso requer de nós uma ambição, uma vontade. Então nós precisamos direcionar as nossas vontades para os nossos objetivos. Simples. A partir do momento em que você intenciona, há fluxo. E aí você começa a trabalhar nessa perspectiva, nessa energia. Com muita empolgação, com muita paixão, com muita energia. Iniciando, né, um projeto, um negócio, uma meta, que é a incitação de um desejo. Então, a necessidade aqui de fazer esse movimento. Abaixo nós temos um cavaleiro de ouros e um 3 de ouros. Aqui nós temos que ter um certo cuidado, porque o tarô pede para que você proteja um pouco mais a tua energia material. Então, é proteção. Há aqui também um amigo leal ao qual você pode confiar. Mas tudo que está ligado à energia do dinheiro, na perspectiva de futuro, você precisa ter cuidado. Então, essas cartas aqui trazem uma cautela, né? Fazer planos para o futuro, mas não se apressar. É proteger o teu dinheiro. Então, é buscar a tua estabilidade material. E a tua mente deve estar focada, aplicada, né, sobre estas questões. Até porque dentro da sua casa você está protegido, protegida. Mas tem que ter um certo cuidado, porque há uma vibração negativa à sua volta. E toda e qualquer vibração negativa correlacionada à energia material é como se você estivesse sentindo, né, esse sentimento de medo, de falta, de escassez, de não merecimento. Então, tenta transmutar, transformar
todo e qualquer pensamento negativo em algo positivo. Eu posso, eu consigo, eu sou merecedor, eu sou merecedora, e você transmuta essa energia de falta, né? Não só espiritual, como também material, mas há aqui muita proteção, né, divina sobre você, e até um amigo, uma amiga aqui que você pode confiar quando está correlacionado às questões materiais. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo do signo de Libra. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 16, recaminhar. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 87, e a mensagem diz o seguinte: proteja-se das pessoas que não cumprem com o que prometem. Ao invocar este anjo, ele lhe dará forças para se manter fiel à sua família e a fazer as mudanças que você julgar necessárias. Recaminhar, anjo de número 16, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 87. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal. Gratidão. Se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal, assista o nosso conteúdo. Você vai encontrar uma playlist aqui, como também vai aparecer aqui nos cards a indicação de um vídeo que nós postamos recentemente. Nos apoie lá também. Gratidão. Beijos em seu coração. Namastê. E a gente se vê em breve.